Reunindo toda a nossa audiência de volta para falar sobre o pedido de asilo, ou que não se concretizou, mas que a PF aponta no relatório, né, a presença de um pedido de asilo possível do ex-presidente Jair Bolsonaro a Javier Milei, na Argentina. Os dois são aliados políticos e Bolsonaro é alvo de uma investigação, é réu, né? A gente está acompanhando isso já há algum tempo. A PF apontou que ele teria discutido esse asilo político lá na Argentina. O documento com informações foi encontrado pelos agentes no celular do ex-presidente. Bolsonaro é aliado de Javier Milei, atual presidente da Argentina, chegou a participar da posse dele em 2023. Fato é que a PF também atribui a Fernanda Antunes Figueroa Bolsonaro, que é a esposa do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio, filho de Jair Bolsonaro, essa confecção desse pedido, né? O casal está junto desde 2010 e tem duas filhas. Para a PF, é possível que o usuário em questão esteja vinculado à esposa do filho. Ela é dentista, segundo o perfil nas redes sociais, especialista em ortodontia e ortopedia facial adulta, ortopedia facial adulta e infantil. Embora o perfil dela nas redes sociais seja aberto, não há nenhuma publicação. Fernanda e o marido foram denunciados em 2020 pelo Ministério Público do Rio de Janeiro no caso das rachadinhas. Então essa é essa é a Fernanda que a PF disse é autora do arquivo sobre asilo do Bolsonaro lá na Argentina. Vamos chamar para cá a professora de Direito Internacional, a Priscila Caneparo. Professora, boa tarde para a senhora. Bom, asilo é algo comum de acontecer? A senhora acredita que pela parceria entre os dois isso seria possível de se concretizar também, caso fosse levado adiante? Bom, boa tarde para vocês, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, Diego, eu acho importantíssimo a gente destacar o que é o asilo, a que a gente está se referindo em relação ao caso Bolsonaro. O asilo, numa perspectiva de direito internacional, ele é uma medida sui generis, basicamente comportando dois institutos. O Instituto do Refúgio, que não é o caso do Bolsonaro, quando a gente tem uma perseguição uma perseguição por conta da religião, por conta da nacionalidade, por conta da raça, da etnia, mas não é esse o caso em tela, quando há uma degradação dos direitos humanos, mas sim o caso do asilo político. O asilo político é um instrumento criado na América Latina justamente para quando há uma suposta perseguição política ou ideológica, para que essa pessoa que esteja sofrendo essa perseguição no seu estado possa justamente prevalecer em termos de direitos humanos a sua dignidade ante a outro estado. Então, esse pedido de asilo que supostamente o Bolsonaro faria para a Argentina é nesse viés. É um pedido de asilo político por conta de uma suposta perseguição política ou justamente ideológica. Só que é importantíssimo destacar que dentro desse viés comparativo entre refúgio e asilo político, a gente também precisa entender que o refúgio é uma medida em que o Estado se sente obrigado a conceder, porque é uma temática de consolidação de direitos humanos. Já o asilo político, sendo um instrumento construído à época das ditaduras militares na América Latina, justamente para evitar que essa perseguição colocasse em risco determinadas pessoas, ele é um instrumento discricionário. O que eu quero dizer com isso? Ele é um instrumento que vai depender da vontade soberana do Estado a sua concessão ou não, justamente por conta de um julgamento do Poder Executivo, principalmente, em relação a essa concessão ou não. Então, a gente está nesse campo falando. A gente precisaria, sim, do Javier Milei concedendo esse asilo político e, principalmente, entendendo que é caso de concessão de asilo político. Professor, o Bolsonaro e a turma deles tentaram dar um golpe de Estado, né, que não deu certo. Pelo que a gente está vendo agora, ele tentou também sair do país, né, antes de ser condenado no processo, e também não deu certo. Ainda bem que nada dá certo para ele, né? Mas, como não deu certo, eu não vejo nenhuma... Ele seria... Isso aí vai piorar a situação dele? Eu acho que não muda nada, né? Não é crime pedir asilo político, né? Não é infração penal. Como é que você vê a situação dele? Porque ele já foi na Embaixada da Hungria, passou uns dias lá no Carnaval de 2024, agora estudou a possibilidade de pedir asilo na Argentina. Como é que você vê o
o futuro dele aqui no Brasil ou para onde ele for? O que pode acontecer com ele depois dele ser julgado e condenado aqui no Brasil? Ele vai continuar tentando fugir? Bom, eu acho que, em um primeiro momento que a gente observa toda essa movimentação, antes mesmo da existência de um processo formalizado, né, de indiciamento, com certeza a fuga não é uma impossibilidade sempre, né? A gente tem que se deparar com essa perspectiva concreta que está, sim, ante o cenário provável do que o Bolsonaro pode vir a fazer. Também temos que analisar a questão da família, efetivamente. O Eduardo Bolsonaro também, né, entre aspas, se refugiou nos Estados Unidos. Só que o que acontece? Mais do que a gente vê o contexto do que o Bolsonaro vai fazer ou deixar de fazer, essa questão dele ter uma suposta carta de pedido de asilo político para o Javier Milei, ela repousa, vejo eu, em uma legitimação das medidas cautelares impostas pelo Alexandre de Moraes. Porque, no primeiro momento, as pessoas falaram, poxa, mas essa medida, ela parece desproporcional. Por que tem que confiscar passaporte? Por que não pode deixar ele falar com o filho? Por que ele não pode andar perto de embaixadas? Aí se corrobora com o entendimento, porque ele está colocando em risco, sim, o resultado útil do processo. A gente tem que entender que essas cautelares, elas não vêm da cabeça do STF, elas não vêm da cabeça do Alexandre de Moraes. Elas se dignam justamente a fazer uma compactuação a garantir um resultado para o processo, um resultado útil. Ou seja, se a gente não tiver essas medidas, o processo vai ser inócuo, como, por exemplo, se porventura o Bolsonaro vier a se aproximar das embaixadas e pedir um asilo político. Não vai ter mais como processá-lo, porque, de fato, ele vai sair do país. Até o processamento pode prosseguir, mas vai ser inócuo na perspectiva de aplicar uma sanção. Então, o que eu vejo, de um lado, é justamente a questão do quê? A questão da gente ter uma retórica compatível com aquilo que foi apresentado pelas medidas cautelares impostas a ele pelo Alexandre de Moraes. Agora, em contrapartida, e aí a gente tem que ver com muita cautela, eu acredito que exista uma retroalimentação do movimento bolsonarista com essas atitudes, porque basicamente vão falar, mas de fato, a gente já sabe que ele vai ser preso, ele só estava tentando se livrar de uma prisão injusta. Então a gente tem que entender que tem dois centros gravitacionais que operam em realidades diferentes. Então, ao meu ver, para a justiça, em termos de direito, existe sim uma perspectiva de convalidação das medidas cautelares do Alexandre de Moraes com essa carta encontrada. Agora, para outro eixo, né, que é um eixo gravitacional oposto ao que a gente observa, é de fato uma retroalimentação da justificativa que ele tem que sim fugir do Brasil. E depois do intervalo falaremos... professora, fica só mais um pouquinho com a gente. Vou para o intervalo aqui na TV e no próximo bloco falaremos sobre o presidente da Câmara, Hugo Mota. O Mota disse que não funciona sob pressão em relação às pressões de Eduardo Bolsonaro, né, que pode ser cassado. Ele está fora do país já há algum tempo, faltando as sessões na Câmara. Até já! Bom, no YouTube a gente segue ao vivo, na internet aqui, professora. Bom, a situação do ex-presidente segue se complicando. Ele tem até 8h34 da noite de amanhã para apresentar suas alegações sobre essas informações todas. A senhora acredita quais são as possibilidades de decisões do ministro Alexandre de Moraes a partir da defesa de Bolsonaro apresentar, né, suas explicações? Bom, Diego, não está afastada a possibilidade de prisão do Bolsonaro nesse momento, né? Lembrando sempre que vem a ser uma prisão cautelar. E a gente tem que pensar, eu acho importantíssimo destacar aqui, que a gente precisa fazer um exercício de memória e relembrar quando tudo começou em relação ao ex-presidente, então ex-presidente, nesse momento, presidente Lula. Existiu justamente a divulgação de mensagens, de computadores, existiu a divulgação de áudios entre ele e então o presidente Dilma, e dentro dessa perspectiva o que a gente observou também foi a imposição de medidas cautelares, vindo até mesmo se corroborar com a ideia de prisão. Então, o que eu acredito que possa acontecer, a gente não sabe como é que vai se dar essa escalada das medidas cautelares, então, basicamente, a relatoria do STF pode entender que ainda é caso de escalonamento dessas medidas cautelares mais o afastamento da prisão, mas não existe a impossibilidade agora de se ter uma prisão, que é a última opção em termos de cautelares. Mas eu acho importantíssimo a gente deixar muito claro que tudo que está acontecendo hoje já também aconteceu para a esquerda no processamento do Lula, no processamento de impeachment da Dilma. Então, isso é praxe no Brasil. Existem provas que podem ser publicizadas.
essas provas sendo publicizadas, não há nenhuma violação de direito e, por consequência, vai haver uma resposta do Poder Judiciário. Aí a gente precisa entender qual vai ser o balanceamento do STF para ver se ele vai chegar na última opção, que é justamente a prisão cautelar.